Então, é uma alegria, meus amigos, estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula do nosso curso sobre funções. Essa aqui é a aula 2 do nosso curso. Bom, nessa aula 2, nós vamos trazer uma ideia de gráficos de funções, mas também é interessante, né, na hora de pensarmos em gráficos de funções, nós temos que lembrar da ideia de uma função. Já já a gente vai ver a definição, vamos reutilizar a definição de função para entender quando que um gráfico representa uma função, mas agora é necessário a gente apenas entender como ela funciona. Bom, a ideia de uma função, não sei se vocês vão lembrar da primeira aula, que vocês podem assistir, podem voltar e assistir, ou se você ainda não assistiu, assistir agora. Bom, a ideia de uma função é basicamente você associar um valor a outro, associar uma coisa a outra. No exemplo da aula passada, houve um exemplo, né, que nós definimos uma função como pegar um valor e multiplicar por 10. E aí você chegava a outro valor. Então, essa é a ideia de uma função. Você pegar um valor e associar a outro, né, que era a função igual, um f de x igual a 10x. E aí, essa era uma fórmula matemática, uma fórmula, né, se expressando como uma fórmula, era a função se expressando como uma fórmula. Mas existem outras formas de nós representarmos uma função. E aqui, hoje, nós vamos colocar outra forma de representar a função, que é através de um gráfico. É como se a função fosse um poeta, e aí ela tem várias formas de ser expressa. Uma delas é a fórmula matemática, outra como tabela, né? E outra como gráfico. Então, a função é o poeta e as suas formas de expressão são as suas poesias. Tá certo? Então, vamos aqui ver a definição de gráfico de função. Uma função de variável real, e isso aqui é bem importante, né? Leva a valores reais. Por que isso aqui é importante? Porque está falando que nós estamos trabalhando no conjunto dos reais, ou seja, nós não estamos trabalhando com os complexos, né? Nós estamos dentro dos reais. Então, isso vai ser importante mais à frente. Nós vamos ver a importância disso mais à frente, melhor falando, né? O gráfico dessa função é o desenho do comportamento da função no plano XY. Quem é o plano XY? Aqui, nós estamos com um exemplo de gráfico aqui, né? Esse aqui é o Y, né? Essa reta aqui, que é também conhecida como eixo das ordenadas. E aqui, o X, que também é conhecido como eixo das abscissas. Esse aqui, tudo isso aqui, é o plano XY, que é um plano infinito, né? Aqui a gente está restringindo, até porque eu não tenho uma tela infinita, tá certo? Mas o plano, ele é infinito. Ele não está limitado a só essa parte. Essa aqui é como se eu tirasse uma foto de só uma partezinha, se eu ampliasse e pegasse só uma partezinha do gráfico. E é definido sendo o gráfico da equação, aqui a equação y igual a f de x. Isso aqui é uma equação. E aqui no nosso exemplo, né, nós estamos pegando uma função que é essa aqui, f de x igual a 2x mais 3. E essa aqui é a minha equação, né? Y igual a f de x, que é igual a 2x mais 3. Muito bem. Para nós desenharmos o gráfico, né? E essa aqui é o desenho da função no plano xy. Essa linha aqui, ó. Esse é o desenho da função. Bom, por quê? Porque ela expressa a função aqui. Por exemplo, se eu pegar o f de 0, por exemplo, f de 0. Então, eu tenho 2 vezes 0 mais 3. Ah, vou aqui no gráfico. O x é 0 aqui, ó. O x é 0. Ah, olha só onde que ele está passando? Aqui no 3. Ah, e se eu quiser saber, então, quando que o y é 0? Ah, quando que o y é 0? Então, aqui eu tenho 2 vezes x mais 3 é igual a 0, porque eu quero saber y é igual a 0. Então, eu vou ter que o x é igual a menos 3 meios, que é onde que o gráfico está cortando aqui, né, o eixo das abscissas. Aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Aqui é 1 meio, né, menos 1 meio. E aí, isso vai funcionar para todo o gráfico. Cada ponto que eu pegar aqui embaixo, opa, eu levo aqui em cima
Deixa eu apagar esse ponto aqui, saiu destoado. E encontro o correspondente dele. Aqui, por exemplo, 1. Se eu for levar aqui, eu quero saber qual que é o correspondente do 1. O correspondente do 1 aqui é o 5. E isso aqui eu vou ter para cada ponto. Cada ponto daqui está ligando a um ponto daqui. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia de função, né? É como que a função se expressa. Como que eu associo um valor a outro. Aqui, ó, eu estou associando através de duas retas, a reta y e a reta x, e um desenho que faz uma coisa ser associada à outra. Tá certo? Bom, reconhecendo uma função por seus gráficos. Como já dito anteriormente, uma função é definida por cada entrada ter apenas uma única saída. Então, a partir dos gráficos é possível determinar se esse gráfico que nós estamos observando representa uma função ou não. Tá vendo como que a gente está sempre recorrendo às definições de funções? É muito importante conhecer elas, né? Então, vamos pegar aqui um exemplinho do que eu estou falando aqui em cima. O que eu estou falando é o seguinte. O desenho do gráfico ele tem que representar uma função. Ou seja, a partir do estudo do gráfico é possível você falar assim, esse gráfico representa uma função, ou não, esse gráfico não representa uma função. Então, vamos pegar aqui a minha função do exemplo. F de x é igual a raiz quadrada de x. X aqui ficou feio. Deixa eu botar um x assim. Vou botar aqui. X. Bom, então aqui eu tenho o meu eixo x e aqui eu tenho o meu eixo y. E essa é aqui a minha função, a raiz quadrada de x. A raiz quadrada de x, ela vai ter esse desenho aqui. Na próxima aula a gente vai ter um MapleLearn e a gente vai poder desenhar uns gráficos mais bonitinhos. Bom, qual que é a definição de uma função mesmo? Cada entrada tem apenas uma saída. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho um valor de x aqui, x igual a 1, por exemplo. E x, lembrar também que a função que raiz quadrada de x pega valores mais ou menos x, né? Então, eu tenho 1 aqui. E esse 1, olha só, ele está me levando aqui no menos 1. Esse menos 1 aqui ficou feio. Ele está me levando aqui no menos 1. E ele está me levando aqui no 1 também, olha só. Então eu não tenho uma função? Poxa, também não é assim. O que eu posso fazer? Eu posso manipular. Eu vou tirar, então, por exemplo, aqui a parte de baixo do gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manipulação para eu ter uma função. Que manipulação eu faço? Eu faço uma manipulação no conjunto do domínio da imagem. Por que no domínio também? Eu não posso ter x negativo. Porque aqui, imagina aqui, por exemplo, a raiz quadrada de menos 1. Qual é o resultado disso aqui? É o i. Se eu tenho um i ali, eu já estou no conjunto dos imaginários. Então, lembra que a gente está trabalhando com funções reais? Então, eu não posso ter isso aí. Então, eu tenho que restringir o meu domínio e a minha imagem para ter uma função. Quem então vai ser o meu domínio? O meu domínio, ele pertence aos reais positivos, né? Quando a gente coloca esse maisinho aqui, significa que eu estou pegando os reais positivos. Então, eu estou pegando os valores maiores ou iguais que zero, né? Aqui o zero também entra. Então, x pega valores maiores ou iguais que zero. E o y, lembra que o y tinha essa parte aqui de baixo também? Então o que eu faço? Restringe meu y. Quem é o meu y? Opa, isso é o x. Quem é meu y? O meu y é valores maiores ou iguais que zero. Então, também a minha imagem, ela pertence aos reais positivos. E pronto, e agora eu tenho uma função. Por quê? Cada x eu tenho um y. Né? Aqui eu tenho o valor de x1 que me leva no 1. Aqui eu tenho o valor 2 que vai me levar aqui a 1,14, se eu não estiver muito enganado, né? 1, alguma coisa, 1,14 aqui, 1,12. Não me recordo a raiz quadrada de 2. Então, para cada domínio, para cada valor de domínio, eu tenho uma imagem. Então, eu tenho uma função. O teste da linha vertical. Bom, para facilitar o nosso trabalho, né, para não ter que ficar sempre verificando, entrando, examinando a função e tudo mais, nós temos um teste, né, que é chamado teste da linha vertical, que é para verificar se nós estamos trabalhando com uma função ou não. Bom, o que consiste o teste? O teste consiste em traçar linhas verticais no desenho do gráfico
e verificar em quantos pontos elas o tocam. Se elas tocarem em apenas um ponto cada, ou seja, cada linha vertical, aqui nós vemos que está no plural, ou seja, está falando de mais de uma linha, né? Se cada linha vertical tocar apenas um ponto, pode-se definir uma função, ou seja, aquele gráfico ali é desenho de uma função. Porém, se tocar em mais de um ponto, é dito que aquele gráfico não é uma função. Bom, como assim? Vamos pegar aqui, vou fazer uma curva maluca aqui, por exemplo. E aí eu vou traçar linhas verticais aqui ao longo do gráfico. Aqui, várias linhas verticais. Bom, vamos olhar aqui? Essa linha vertical aqui, ela toca nesse ponto. Vou pegar aqui até o vermelho aqui para ficar melhor. Ela toca nesse ponto. Ela toca nesse ponto. Ela toca nesse ponto aqui. Bom, para ter uma função, ela tem que tocar em apenas um ponto. Aqui ela já está tocando em 3 pontos no meu gráfico. Então, eu já tenho que ela não é uma função. Aqui, essa linha vertical aqui, toca em 2 pontos. Então, a gente tem que não é uma função, né? E para ela ser uma função? Bom, para ela ser uma função, ela tem que tocar em apenas um ponto. Então, vou desenhar uma outra curva aqui, maluca, igual eu desenhei da última vez. Peraí, deixa eu apagar aqui, porque ela acabou tocando em 2 pontos ali. Bom, nessa curva maluca aqui, vamos traçar a nossa linha vertical aqui. Olha, ela quase tocou aqui, mas não tocou. Então, opa, ela não tocou. Então, ela só toca um ponto aqui. Aí, vamos traçando aqui, várias. Uma quantidade infinita de linhas verticais. Finge que elas estão vertical certinho, né? Aqui toca um ponto, aqui toca um ponto, aqui toca um ponto, aqui toca um ponto. Aqui toca apenas um ponto. Essa linha vertical aqui também é um ponto. Essa linha vertical aqui também é apenas um ponto. Aqui, vamos desconsiderar esse pedacinho aqui. Então, eu sei que nesse intervalo aqui, porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com funções infinitas, ou então não, né? Pode ser um intervalo fechado aqui, né? A partir daqui. Então, nesse intervalo aqui, eu sei que a minha função, que o meu gráfico define uma função, porque as linhas verticais estão tocando apenas um ponto. Mas não quer dizer, nós também podemos pegar aqui o exemplo da função seno. Deixa eu pegar aqui de novo o meu gráfico. Da função seno, por exemplo. A minha função seno, ela tem um desenho assim, ó. 0, aqui é π sobre 2, né, que dá... Ela varia de 1 até menos 1. Aqui, a minha função seno. Então, aqui 0, aqui π sobre 2, aqui π, aqui 3π sobre 2, aqui 2π, e assim ela vai infinitamente com esse comportamento. Né? Ela vai infinitamente. E aqui infinitamente também para o lado negativo, com esse comportamento. Bom, olha só quantas vezes que ela passa pelo eixo x, né? Se nós traçarmos aqui uma linha horizontal. Infinitas vezes. Bom, mas e se nós fizermos uma linha vertical? Uma linha vertical não, né? Olha lá, olha só. Só um ponto que a linha vertical está passando. Então, pelo teste da linha vertical, nós temos que a função seno, né, aqui no nosso exemplo, foi a função seno. Então, f de x é igual ao seno de x. Foi a nossa função. Então, né, dá para a gente escrever. Então, a função seno é função pelo teste da linha vertical. Aqui, da linha vertical. Tá certo? Então, um abraço a todos. A próxima aula ela vai ter desenhos com o Maple Learn. Nós sabemos que o nosso curso não é um curso convencional, mas um curso 3D. Então, tem a parte interativa. Na nossa descrição, nós temos 10 questõezinhas, né, que é o teste de nivelamento, para você ver em qual nível você está, se você está conseguindo responder, se não está, se você precisa voltar a alguma aula na aula passada ou não. Claro que tem questões também que você precisa estar mais adiantado na matéria, né, mas você precisa
ir lá responder para ver também se você pode pular algumas aulas, se você não precisa pular nenhuma aula, tá bom? Também temos na mesma descrição os aplicativos matemáticos, ensinando como baixá-los, né? O Maple Calculator, o Maple Learn. E também temos videoaulas relacionadas a essa videoaula, onde vocês podem conferir aqui no YouTube mesmo, é só vocês irem lá na descrição. Também temos o contato do site do Professor Global e da AprendaNet. Então, espero que vocês possam desfrutar do curso completo, não somente dessa parte aqui, que é só uma aula, mas nós temos um curso todo, como um todo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. A próxima aula é uma aula interativa, não é uma aula só expositiva.